sairemos daqui sem sermos abençoados por Deus. Se você já recebeu a sua bênção, você pode estar adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Se você ainda não recebeu, vá adorando a Deus, porque daqui ao término deste culto há muita coisa para acontecer, e pode acontecer muita coisa nesta noite, porque eu creio no poder da palavra. Eu não creio em jogo de palavra, eu não creio em palavras combinadas, eu não creio em palavras bem elaboradas. Eu creio no poder da palavra quando é ministrado na dependência do Espírito Santo de Deus. Pois bem, o texto que nós temos lido nesta noite, escrito pelo apóstolo João, este que testemunhou a morte e ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor, este que fez parte do colégio dos apóstolos, homens a qual o Senhor chamou para ser testemunhas vivas dos atos diários da vida de Jesus. Dentre os 12, João foi um homem que gozou de privilégios. Ele foi aquele apóstolo que se achegou ao Senhor Jesus Cristo, que se apresentou a Jesus Cristo em disponibilidade no ministério, a ponto de gozar de uma comunhão tão íntima com o Salvador, de colocar a sua cabeça no peito de Jesus. Isto fala de intimidade, e de estar presente com o Senhor nas ocasiões tão diversas e especiais da vida do bom mestre, como por exemplo destaco a ocasião do jardim do Getsemane, quando Jesus estava para ser crucificado. Ele era um dos três que estavam no particular com Jesus em oração. Veja que privilégio é este, poder estar em particular, privilégio em oração com o Salvador, com a vida, com o dono da vida, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Era ele, João, o apóstolo, que estava em loco quando o Senhor Jesus Cristo realizava diversos milagres, como por exemplo a ressurreição de Lázaro, a restauração da vista do cego de Jericó, e assim por diante. Era ele. Não podemos de maneira nenhuma fazermos confusão entre João o apóstolo com João Batista, o precursor, a voz do deserto, aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. Eu já encontrei diversos irmãos que fazem uma confusão entre João Batista e João o apóstolo. João Batista é um, e ele morreu decapitado lá no início do ministério de Jesus Cristo. João o apóstolo é outro, é um dos 12, é um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Eu gosto muito do evangelho narrado, porque nós só temos um evangelho, tá? Que é o evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, porém narrado por alguns evangelistas, como por exemplo Mateus, como por exemplo Marcos, como por exemplo Lucas, como por exemplo João. Esses 4 narraram o evangelho de Cristo Jesus. Cada um narrou diante de uma perspectiva, de uma visão, tanto ela histórica quanto espiritual. Me chama a atenção em especial a maneira em que João escreve, porque ele tenta, ele dedica, ele se esforça a mostrar aqui Cristo Jesus como Filho de Deus revelado. Ele esforça para mostrar Jesus, o Filho de Deus manifestado em carne, em poder e em autoridade. Tanto esta primeira epístola como o seu evangelho, o evangelho que ele narra na sua epístola, ele começa dizendo sobre o princípio. Ele começa falando de Jesus Cristo na eternidade. Se não, vejamos o que nos diz a primeira epístola
de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio. O que era desde o princípio. No Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia nos diz: no princípio era Deus. No princípio era Deus. E o Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito por Ele. E nada do que existe existiria sem Ele. Parece até um paradoxo. Jesus Cristo existir antes do princípio. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que é morto desde a fundação dos tempos. Como entender isto? O grande processo da salvação já estava elaborado na mente de Deus antes que a humanidade já viesse existir. Daí eu quero que você entenda qual é o tema da mensagem que eu estou pregando nesta noite. Como este é um culto de ação de graça, é um culto direcionado ao Senhor, é um culto oferecido ao Senhor, então vamos conhecer um pouquinho mais de quem é este Senhor que nós servimos, quem é este Deus a qual nos servimos. Daí você pode dizer: não, pastor César, daí o senhor está apelando, dirigir uma plateia de crentes, e temos aqui crentes veteranos, com muitos anos de crente, e dizer que precisamos conhecer quem de fato Deus é. É assim mesmo, meus irmãos. Sabe por quê? Eu encontro na Bíblia Sagrada, no capítulo 17 de Mateus, 3 discípulos sendo convidados, em especial Pedro, Tiago e João, a qual Jesus chama dizendo assim: vamos ali no monte, mas eu. E eles subiram ao monte com o Senhor Jesus Cristo. É conhecido como o Monte da Transfiguração. E eles estavam reunidos ali, naquele momento, buscando a Deus, a presença do Deus Todo-Poderoso. E de forma desapercebida, quando eles retomam o seu olhar ao Mestre, eles viram que a face do Senhor Jesus Cristo estava resplandecente. Jesus agora se apresenta aos seus apóstolos de forma resplandecente. O seu rosto brilhava. Daí nós conhecemos como a transfiguração de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perplexos, eles fitam os olhos em Jesus, quando de repente uma voz dos céus brada: Deus Pai, dizendo: este é o meu filho, a quem a minha alma tem prazer. Este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A Bíblia diz que os 3 apóstolos, eles caem com o rosto em terras. E a Bíblia diz que eles têm medo. Sabe por quê? Lá no jardim do Éden, nós adquirimos isto. Na raça humana há um medo, há um pavor, há um temor da ira de Deus, o Deus que é justo e que julga todas as coisas. Quer ver? Acompanhe comigo o raciocínio. Todas as vezes que o ser humano peca, que ele erra, o primeiro sentimento é de medo, é de temor, como de Adão e Eva, de se esconder de Deus. Este é o primeiro sentimento no coração do pecador: querer se afastar de Deus, querer se ausentar de Deus, porque não consegue olhar para Deus, porque não consegue se dirigir a Deus. Nem uma palavra. Meus queridos irmãos, entendamos de uma vez por todas: o pecado é o bloqueio que bloqueia-nos de falar com Deus, o acesso para com Deus, o acesso que temos disponível de falar com Deus. Agora, percebamos uma grande verdade: o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo morrer na cruz para nos salvar. Ele morreu para nos salvar, Ele morreu para nos libertar, Ele morreu para nos dar vida, Ele morreu para nos dar vida. Aleluia!
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O medo que foi introduzido no jardim do Éden, ele se acabou na cruz. Porque até Jesus os homens andavam errantes com medo, fugindo da face do Senhor. Agora a dica é esta: todas as vezes que errarmos, devemos correr para os pés de Jesus, porque é nos pés de Jesus que tem misericórdia, é nos pés de Jesus que tem alento, é nos pés de Jesus que tem a vitória. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. E precisamos entender de uma vez por todas esta verdade. Todas as vezes, até um ditado que diz por aí: meu irmão, se você cair, caia para frente, caia nos pés do Senhor Jesus, porque Ele tem misericórdia para te salvar. Ouvindo essa voz, eles caem no chão com medo. Quando eles voltam o seu olhar, eles agora têm a presença do meio Nazareno. E eles começam a ter uma visão de Moisés e de Elias. Moisés, que representava a lei, Elias, que representava os profetas. E como no ato de entrega nós temos esta visão, como se Moisés dissesse assim: a lei foi insuficiente para salvar, eu entrego a ti, ó Cristo, que és perfeito. Elias, como se dissesse: o ministério dos profetas foi insuficiente para salvar, eu entrego o ministério dos profetas, que se cumpre em ti, ó Cristo, porque o Senhor é o único, é o único, é o único que perdoa pecado, o Senhor é o único que salva, o Senhor é o único que liberta, o Senhor é o único a quem nós devemos dirigir as nossas orações. O Senhor é o único a quem nós devemos dirigir as nossas orações. O único que é digno de ser adorado. O Senhor Jesus Cristo é o único a quem devemos adorar, a quem devemos louvar, a quem devemos oferecer um culto como este, de louvor e de adoração. Terminada essa visão, o Senhor Jesus Cristo vai descendo o monte. É aqui que eu quero chegar. Vai descendo o monte com esses três apóstolos, Pedro, Tiago e João. E eles dizem assim: Senhor, que lugar bom é este? Vamos construir uma cabana para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Está lá no capítulo 17 de Mateus. É apequenar demais Jesus, não é? Querer fazer uma cabana para Jesus. Aqui está um dos grandes erros nossos como seres humanos: limitar o Senhor Jesus. Aqui Pedro, Tiago e João estão colocando Jesus no mesmo nível de Moisés e de Elias. Ah, se nós estivéssemos lá para divertirmos, com muito temor, é claro, é uma força de expressão, esses apóstolos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Elias. Eles disseram isso porque estavam na época da festa das cabanas, uma das 7 grandes festas do calendário judaico. Era a festa em que o povo construía as cabanas e entravam nelas e ofereciam culto em agradecimento a Deus por ter vos tirado do Egito, da escravidão. Mas é apequenar demais o Senhor Jesus. Andavam com Jesus, mas não conhecia Jesus. Andavam com Jesus, mas não conhecia a autoridade plena do Senhor Jesus. O que me chama a atenção é que nós muitas das vezes andamos com Jesus, mas não conhecemos Jesus, quem Ele de fato é.
É um grande desafio para nós nesta noite. Você conhece o Senhor Jesus Cristo como de fato? Você conhece o Senhor Jesus Cristo? Adão, se você conhecesse o Senhor Jesus Cristo, você não estava murmurando como murmurou na tarde desse dia. Se você conhecesse Jesus como de fato, você não estava pensando em entregar o seu cargo como pensou a esta semana, dizendo assim: Senhor, eu vou entregar, eu não aguento mais, ninguém reconhece, ninguém vê, eu vou entregar. Meu Deus. Oh Deus. Eles andavam com Jesus, mas não conhecia Jesus como de fato. E descendo o monte, eles fazem uma pergunta para Jesus: bom mestre, então nos responde uma verdade aqui. Por que os escribas dizem que era necessário que antes do Messias viesse primeiro Elias, o profeta? O Senhor Jesus diz: na verdade, Elias já veio, mas ninguém o reconheceu. O texto continua dizendo assim: daí eles entenderam que o Senhor Jesus falara de João Batista, o profeta, porque eles estavam esperando Elias de forma literal, e João Batista se manifesta na mesma virtude de Elias. Irmãos, para nós é uma grande tragédia sermos cristãos e desconhecermos o amor de Jesus. Para nós é uma grande tristeza sermos chamados de cristão e almas morrendo ao nosso lado, e nós não abrir esse livro sagrado e dizer: olha, só tem uma solução para você, é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Tá de pé, é Jesus. 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 Por que você está falando aqui? Porque eu conheço Ele. Eu conheço Ele. Eu conheço Ele. Eu conheço Ele. É Jesus. Ele transforma. Transforma não. Transforma. É Jesus. Transforma não. Transforma. Aqui uma prova viva. Aqui uma prova viva. Aqui uma prova viva. Jesus me transformou. Transforma você também. Jesus me transformou. Transforma você também. Jesus me libertou. Liberta você também. Jesus me libertou. Liberta você também. Aleluia. Aleluia. Isso é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isto é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Isso é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ser uma testemunha viva daquilo que Ele faz. Eu me lembro há tempos, há anos, quando o Senhor me colocou numa prova, e eu dentro da minha percepção, eu não me julgava merecedor daquilo. Pensei: meu Deus, isso é uma maldição que está acontecendo, porque não tem cabimento. E o Senhor me repreendeu e disse assim: tudo isso que está acontecendo com você é eu que estou fazendo com você, ainda que isso seja um mal, mas é da minha parte. Sabe por quê? Porque na sua vida acabou a era de você contar testemunho dos outros. Chegou a hora de você ter o seu próprio testemunho. Chegou a hora de você contar os seus milagres. Chegou a hora de você testemunhar aquilo que eu faço na vida de um homem. Chegou a hora de você ter o seu próprio testemunho. Eu disse: Senhor, me perdoa. Aleluia. E me ajuda daqui para frente, Senhor, Glória a Deus. para que eu não possa ser uma árvore seca, Glória. sem milagres para contar, sem testemunhos para contar. Eu quero ser uma prova viva de que o Senhor faz. Eu quero ser uma prova viva de que o Senhor liberta. Eu quero ser uma prova viva de que o Senhor abençoa, do que o Senhor tira do fundo do poço. O que era desde o princípio, esse é o nosso Deus. Eu tenho uma frase que eu carrego ela há tempo: Deus, Ele é o próprio poder. Deus não tem poder. Quem tem poder somos nós.
Nós temos poder para impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Nós temos poder para expulsar demônios. O Senhor não tem poder, Ele é o próprio poder. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Você conhece Ele? Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele está aqui nesta noite. Que é uma cura, minha irmã. Minha irmã, escute. Que é uma cura. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. É Ele próprio. Ele próprio. É o Senhor a qual nós servimos. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada do que existe viria a existir. Ele criou o tempo e ficou fora de tempo. Olha, coisa tão maravilhosa. Ele criou o tempo e ficou fora do tempo. Quem precisa de tempo somos nós. Somos cronometrados. Daqui a pouquinho encerra este culto. Já está encerrando o meu tempo. Daqui a pouquinho retornaremos para a nossa casa, porque amanhã ainda tem atividades, e assim vai. O nosso Deus está fora do tempo, porque o tempo não pode medir o nosso Deus. A Bíblia diz que o tempo não envelhece Deus, o tempo não bitola Deus, o tempo jamais poderá medir Deus. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quando João está dizendo aqui, é porque ele agora compreendeu quem é Jesus. No Monte da Transfiguração, eles ainda não conheciam o Senhor Jesus. Isso é tão verdade que existia uma briga entre eles, de qual que ia sentar no primeiro lugar. E um dia a mãe de um desses 12 apóstolos, desses 3 apóstolos, chegou e disse assim: mestre, permita que os 2 filhos meus se assentem com o Senhor no reino. Olha o tamanho do pedido dela. Não pediu um pouco, não. E tem hora que essa mulher, ainda que o pedido dela foi errado, ela nos ensina muito. Isso aqui fala de ousadia. Tem hora que a gente vai pedir, é um pedido tão magrinho, tá? Pede aquela coisinha, aquele pedido tão magrinho, depois não é suficiente, aí murmurar, reclamar. E ela não pediu pouco, não. Ela pediu: Senhor, eu quero que um assente à sua direita e o outro à esquerda, no teu reino. Na mente desta mulher, na mente do judeu naquela época, o Messias era um homem que viria salvar o povo de Israel do jugo do Império Romano. Eles esperavam a restauração do reino de Israel, um reino político. E como se o Messias dissesse: enganou de vez, porque o meu reino não é dessa terra, o meu reino não é comida e nem bebida, o meu reino é paz, é gozo, é justiça. Aleluia! Oh, aleluia! Eu recebo a inspiração do Espírito Santo para dizer nesta noite: todas as vezes que tentarmos conhecer Jesus pela história, fracassaremos. Todas as vezes que tentarmos entender Jesus e conhecer Jesus pela lógica, falharemos. Só conhecemos Cristo pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Foi há 2000 anos atrás, mas nós estamos aqui nesta noite dizendo: Jesus Cristo é o único, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que fé é esta que transcende ao passado, cria bases no presente e projeta para o futuro?
Ele era ontem, hoje e amanhã, eternamente Ele será. Aleluia. Esta era a visão pobre dos apóstolos: conhecer Jesus como um político, um salvador e restauração do reino de Israel. E Jesus está dizendo: eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida. E depois que eles reconhecem, ele diz: porque a vida foi manifesta a nós, e a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E aqui eu quero encerrar esta mensagem nesta noite, com esse conhecimento pleno da vida que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo é a vida. Nós vivemos em uma época em que a depressão está tomando conta, não só do nosso país, mas do mundo. E Jesus está dizendo: eu sou a vida. Satanás está soprando na mente de muitos: você tem que morrer. E as testemunhas do Senhor Jesus, no caso somos nós, estamos dizendo: Ele é a vida. Aleluia. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Jesus é a vida. Jesus é a vida. Jesus é a vida. Glória a Deus. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Glória a Deus. Esta semana eu parei a meditar e me lembrei das vezes que eu passei no vale da sombra da morte. Eu disse: Senhor, aquele dia eu quase morri. Essa semana mesmo passada, foi essa semana ainda, acredito que segunda, terça-feira, eu levantei de madrugada por volta das 5 horas da manhã, e eu fui no meu pai porque ele precisava falar comigo. Eu estava muito sem tempo montando a laje da casa pastoral. Eu disse: o melhor horário é esse, vou lá cedinho, volto e chego na hora do trabalho. E era por volta das 5 e poucas da manhã, e eu vim subindo aquela subida ali antes da entrada do Constantino. Eu fui ultrapassar uma carreta, irmãos, eu não sei o que deu, quando de repente, quando eu limpei para podar e vi umas carretas atrás, eu disse: não dá tempo, para trás eu não posso voltar, e para frente agora só Deus para me ajudar. E era um comboio de carreta, e de lá nem vinha outro comboio de carreta, e eu segurei no volante do carro e mandei, e fui. Quando passou aquilo que eu entrei na estrada de chão, eu tremia, mas ao mesmo tempo eu adorava a Deus. Eu disse: Senhor, o Senhor me livrou da morte agora, o Senhor guardou a minha vida. E eu fiquei relutando comigo, dizendo assim: o tanto que eu sou prudente no trânsito, ninguém me vê fazer uma ultrapassagem nenhuma, andando sempre na velocidade correta, devagar. Mas tudo aquilo foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. O Senhor Jesus Cristo é a vida. Ele dá a vida. Ele dá a vida está na mão dele. E quando ele tira, pastor César, louvado seja o nome do Senhor, porque ele dá a vida, ele tira a vida. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu quero concluir essa mensagem, meu irmão, dizendo o seguinte. Conclusão dessa mensagem, rapidamente: os apóstolos, mesmo andando com Jesus, não conheciam de fato quem era Jesus, a ponto de igualar esse com Moisés e profeta. Jesus é bem maior. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos para a área da construção. Na área da construção temos muitos mestres de obras, pedreiros. Não temos só um, temos muitos. Na área da mecânica, nós temos muitos mecânicos.
Não tem só um mecânico em Carçu, nós temos muitos. Na área da medicina são muitos. Pecuaristas são muitos. Mas o que me chama a atenção nesta noite, Salvador só existe um. Eita glória! Só um! É verdade! Aleluia! Você depende de pedreiro, você pode escolher o que te agrada. Vou concluir a mensagem. Ah, Deus! O bom vinho ele guarda para o final. Você precisa de médico, você pode escolher o que você quiser. Você precisa de um dentista, você escolhe o que você quiser. Você precisa de uma costureira ou um alfaiate, tenha liberdade, minha irmã, meu irmão. Escolha o que você quiser. Mas Salvador só existe um. Aleluia! Só um. Cadê a igreja que adora o nome de Jesus? Aleluia! Eu estou pregando o evangelho puro, cristocêntrico. Glória! Aleluia! Jesus Cristo é o único que leva para o céu. Jesus Cristo é a vida eterna. Glória a Deus! Para aqueles que anseiam ter uma paz eterna, se agarre com Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Jesus Cristo. Aleluia! Jesus está aqui conosco. É verdade! Como prova disso, Ele cura nesta noite. Pelo poder da palavra. Onde você estiver uma dor, coloque a mão. Aonde está doendo? Vai estar óbvio. Se você tem uma dor que não quer demonstrar, coloque no seu coração que centraliza tudo. Vai operando maravilha. Hoje é pelo poder da palavra. Esta palavra é o próprio Cristo. Ele é o verbo. Ele é o verbo manifestado. A Bíblia diz que a vida se manifestou por Ele. Ele é a vida. Jesus Cristo 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 é a vida. Deixa eu pregar nesta noite e enaltecer o nome de Cristo Jesus. Vai estar grande obra.